Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou contar uma história para vocês que tem traição, tem uma internação, uma quase internação compulsória e um acidente de trem. E tudo isso aconteceu na vida do Charles Dickens, o famoso escritor inglês, da era vitoriana. E eu quero contar essa história para vocês aqui, que é uma história muito interessante. Quando a gente vai ver a vida desses grandes escritores, sempre tem um outro episódio muito interessante. Então eu quero começar a trazer essas curiosidades aqui para vocês, que eu acho legal que vocês conheçam mais os autores dos livros que vocês tanto amam, né? E Charles Dickens é um autor que as pessoas gostam muito dos livros deles. Tem aquele negócio, né, gente? Quando a gente conhece muito a fundo o autor, a gente acaba se decepcionando, porque a gente cria uma imagem idealizada daquele autor, coloca ele num pedestal e na hora que a gente vai ver, ele é um ser humano, ele foi um ser humano igual a qualquer um de nós, cheio de falhas, que errou muito na vida, mas que nem por isso eles são grandes vilões. Eles são apenas seres humanos e vocês vão ver que Charles Dickens era um ser humano com bastantes falhas, tá bom? E muitos acertos também. Tudo bem que no vídeo de hoje, na historinha que eu quero contar hoje, eu vou contar mais o lado das falhas, eu confesso. Mas já fiquem sabendo que ele também teve muitos acertos, tá? Então, antes de eu começar, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, porque depois você vai ficar entretido aí com a história que eu tenho para contar para você e você vai esquecer de se inscrever e a sua inscrição é muito importante para mim. É uma forma de você me motivar gratuitamente, me apoiar gratuitamente para que eu continue fazendo os vídeos aqui para você, tá joia? Se inscreve e senta que lá vem a história. Então eu vou contar para vocês como que era o Charles Dickens como marido. Eu vou contar sobre a relação amorosa dele no casamento e fora do casamento, tá bom? Então vamos começar do princípio. O Dickens conheceu a sua esposa, a Catherine, quando ele tinha 20 anos. Ele trabalhava num jornal chamado The Evening Chronicle e aí ele foi num jantar um dia que um editor desse jornal deu, e aí o Dickens, que nem era assim do alto escalão do jornal, mas ele era muito queridinho assim dos editores e tal, então ele foi convidado também, e lá nesse jantar ele acabou conhecendo a filha desse editor, que deu o jantar, que era a Catherine. Eles se apaixonaram, eles em pouco tempo estavam casados. O casamento começou muito bem, eles foram muito felizes ali no início do casamento. O Dickens e ela se chamavam por apelidos carinhosos. Tem até partes nos diários do Dickens que ele fala que ele nunca seria tão feliz como ele estava sendo ali naquele início de casamento. Então tudo ia muito bem, E eles começaram a ter filhos. E aí tiveram um filho, 2 filhos, 3, 4, 5, 6, 7. Eles tiveram ao todo 10 filhos. Só que, no meio desse caminho aí, dessa filharada, uma coisa já começou a incomodar o Dickens, porque nesses diários ele também escreve que ele estava meio cansado de ter filho, ele não queria mais ter filho, assim, um atrás do outro, Mas mesmo assim eles continuavam tendo filhos. Ele não queria ter filho, mas ele continuava engravidando a Catherine. E a partir daí, os problemas no casamento do Dickens começaram a surgir. Então, era uma insatisfação aqui, era uma briguinha ali, E as coisas começaram a ficar mais tumultuadas no casamento. Por outro lado, a vida profissional do Dickens estava indo muito bem, porque a essa altura, já depois de ter vários filhos, de já estar há algum tempo casado, o Dickens já era um escritor reconhecido lá na Inglaterra. Então a carreira dele estava indo de vento em popa. Alguns livros dele já estavam começando a ser adaptados para o teatro. E, inclusive, o Dickens, informação importante, hein? O Dickens, ele sempre participava ali da produção das peças, que eram adaptações das suas obras, Então, ele estava sempre ali envolvido com o trabalho, enquanto isso o casamento, estava indo por água abaixo.
E nisso, a Catherine já estava assim desconfiada de que o Dickens andava pulando a cerca, tá bom? Até que um dia bateram na porta lá da casa dos Dickens e o entregador entregou uma caixinha. E quem recebeu essa caixinha foi a Catherine. Catherine, que já estava desconfiada do Dickens, abriu a caixinha, né? Era uma encomenda para o Sr. Dickens. Ela que recebeu, ela abriu a caixinha para ver o que tinha lá dentro. E o que tinha lá dentro era uma pulseira de mulher, com um bilhetinho, dizendo que a pulseira era para uma tal de Ellen Turnham, que era uma atriz na época, uma atriz que estava fazendo uma peça que era a adaptação de uma obra do Dickens. A Catherine, é claro, né, que confrontou o marido e o Dickens falou que, nossa, nada a ver, pelo amor de Deus, isso daí ó, é porque eu tenho esse costume mesmo de dar presente para os atores das minhas peças, eu dou presente para todo mundo, não é só essa Ellen não, nem conheço essa Ellen direito não. E ele ainda teve a coragem de falar com a Catherine que ela deveria ir lá entregar a pulseira para Ellen, inclusive a Ellen era muito novinha, ela tinha 18 anos, essa menina, né, essa atriz. O Dickens falou para a Catherine ir lá entregar, devolver a pulseira para ela e pedir desculpa por ter aberto a caixinha para bisbilhotar. Olha que audácia do Dickens. O que o Dickens esqueceu de contar para Catherine, né, é que na verdade ele já conhecia essa Ellen há mais de um ano. Ele não tinha conhecido por causa da peça, então muito provavelmente ela entrou na peça por causa dele já, né? E outro detalhe também que o Dickens esqueceu de contar é que ele pagava o aluguel do apartamento que a Ellen morava com a mãe e as irmãs. Inclusive, depois de algum tempo, surgiram boatos de que o Dickens teria tido um filho com essa Ellen e que a criança teria morrido. E quem espalhou esses boatos foi uma das filhas do Dickens, da filha do Dickens com a Catherine, né? Enfim, não tem comprovação de que essa criança realmente existiu, mas essa menina espalhou esse boato aí. Enfim, no final das contas, Catherine e Dickens se divorciaram, né? Catherine quis se divorciar do marido. Mas lembremos que estávamos ali na era vitoriana, uma época muito moralista, e o Dickens era muito moralista. Hipócrita, né? Mas enfim, ele não queria escândalo, né? E o divórcio naquela época era um escândalo e poderia arranhar a imagem do grande escritor Charles Dickens. Então, sabe o que ele fez, gente? Ele foi procurar um médico, psiquiatra, e tentou subornar esse médico para que ele desse um atestado falando que a Catherine era louca e que ela precisava ser internada. Ou seja, o Dickens queria internar a esposa, que não tinha nada, né? Internar ela à toa, para não ter a sua imagem arranhada. Olha isso, ele estava disposto a destruir completamente a vida dessa mulher, da mulher, mãe dos filhos dele, né? Diga-se de passagem, que eu fico muito brava com essa história, para não arranhar a sua imagem. Felizmente, o médico negou esse pedido, né? Achou uma audácia, escorraçou, na verdade, o Dickens de lá. E ficaram documentos depois comprovando que o Dickens fez essa tentativa de internar a esposa. Enfim, o divórcio foi feito e, de qualquer forma, a Catherine saiu perdendo, né? Porque naquele tempo os filhos ficavam com os pais, os filhos eram quase que propriedade dos pais, né? E os filhos menores ficaram todos com o Dickens, né? Só o filho mais velho deles que pôde escolher com quem queria ficar, e aí ele escolheu que ia ficar com a mãe dele, tá? Mas os outros filhos todos ficaram com o Dickens. E também dizem, né, que o Dickens ele dificultava muito o acesso da Catherine aos filhos, que ele não deixava mesmo que eles se encontrassem. Então ele realmente afastou os filhos da Catherine. Parece até que quem traiu foi ela, né, gente? Para vocês terem uma ideia dessa situação aí com os filhos, quando duas filhas do Dickens e da Catherine casaram, elas não convidaram a mãe para o casamento. Não se sabe se elas não quiseram ou se foi uma imposição do Dickens. Fato é que não convidaram. E o mais absurdo, quando um dos filhos deles faleceu, ainda jovenzinho,
A Catherine só ficou sabendo dias depois. Ela nem foi ao velório do próprio filho porque ela não foi avisada. E aí, voltemos aqui a Ellen, né? Durante todo esse tempo, o período de divórcio, o casamento das filhas, a morte do filho, tudo isso, o Dickens continuava se relacionando com a Ellen, só que de forma secreta, assim, mais ou menos. Sabe aquele secreto, assim, todo mundo sabia que o Dickens tinha um caso com essa Ellen, mas todo mundo fingia que não via e o Dickens afirmava que não tinha caso com ninguém, entendeu? Então, era um secreto fajuto mesmo, né? Mas fato é que ele continuou se relacionando com a Ellen até o final da vida dele. Ele ficou com ela até morrer e nunca assumiu a Ellen, tá, gente? Mas aí tem uma outra coisa, assim, curiosa que aconteceu, né? Sobre nesse imbróglio aí de esposa e Ellen e tal. Na verdade, agora só a Ellen, né? Uma vez, já assim, mais pro final da vida do Dickens mesmo, ele estava fazendo uma viagem de trem. E o trem que ele estava sofreu um acidente muito grave. Ele estava passando por uma ponte e essa ponte não estava terminada. Então o trem ele foi descarrilhando e foi caindo, vagão após vagão. Foram 7 vagões que caíram e só o último vagão ficou nos trilhos, que era o vagão que o Dickens estava. Ele, inclusive, ficou muito traumatizado por esse acidente, porque você imagina, né? Você ir vendo vagão após vagão caindo e você só tá ali esperando a sua hora de morrer, né? Então, ele ficou muito traumatizado. Depois disso, ele nunca mais entrou num trem na vida dele e até para outros meios de transporte ele tinha um certo medo, mas em trem mesmo ele nunca mais entrou. Enfim, né? Ele estava lá nesse trem, ele conseguiu, né, sobreviver, o vagão que ele estava não caiu, ficou lá e tal. E aí ele ajudou ali a socorrer as pessoas que estavam mais machucadas, ajudou a tirar umas pessoas ali do vagão e tal. Aí as autoridades chegaram, aquela coisa, né, de ver quem morreu, quem machucou, quem eram os passageiros, então eles tinham que fazer a lista ali de quem eram os passageiros, né? E aí que vem o X da questão. Quem estava com o Dickens nesse trem era a Ellen e a mãe da Ellen, né? Então, se essa lista de passageiros se tornasse pública com o nome dele e delas, ia ficar difícil ele continuar negando, por mais que fosse uma negação assim que todo mundo sabia que era mentira, mas ia ficar impossível para ele continuar negando. Então, o Dickens, de alguma forma aí, não sei como, mas mexeu os pauzinhos ali e conseguiu fazer com que um oficial lá apagasse o nome dele da ocorrência, né? Para que não constasse que ele estava naquele trem. Só que o Dickens, ele já era muito famoso, né? Então, ele ajudou pessoas ali, as pessoas sabiam que ele estava no trem, as pessoas conheciam ele, né? E aí acabou que todo mundo ficou sabendo mesmo que o Dickens estava e tal. O que não muda muita coisa na prática, porque, como eu falei, todo mundo sabia que ele tinha caso com a Ellen, mas nem assim ele assumiu também a Ellen. Então, ele viveu até o final da vida com ela, sem assumir, né? Como se fosse só um homem divorciado que viveu sozinho o resto da vida. E aí a gente pensa, né, como é que um homem que ele participava de causas sociais, ele faz tantas críticas a tantas coisas assim erradas da sociedade nos livros dele, né? Como é que pode ter tido atitudes tão condenáveis assim durante a vida? Mas é o que eu falei, ser humano, né, gente? Igual todos nós, com erros e acertos, alguns erram mais, outros erram menos, né? Mas fato é que Dickens era um ser humano com muitos erros, principalmente nessa questão aí de relacionamentos dele. Eu quero saber se você gostou de saber dessa parte aí da vida do Dickens. Espero que você não desanime de ler os livros dele por causa disso, tá, gente? Porque o autor Dickens é uma coisa, o homem Dickens é outra coisa, tá? Nada do que ele fez coisas boas também, mas nada do que ele fez de ruim na vida tira a genialidade do trabalho dele. Tenham isso em mente sempre, tá joia? Me conta aqui nos comentários se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.